Mas é uma sequência de gol feitos também. Prefiro ver por esse lado. Claro que eu me cobro muito por desperdiçar as chances que eu tive hoje, mas eu prefiro ver que eu fiz mais um gol pelo Vasco. É o meio copo meio cheio, meio vazio. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Juntos nesta sexta-feira para falarmos aqui de Vasco. E caso seja sua primeira vez aqui, convido você a assistir os vídeos e as lives e gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só você ir na aba comunidade, clicar lá no link e você cai direto no grupo. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @NoRadarVascaíno e no Twitter, @radar_Vascaíno. E demais ajudas você pode fazê-lo também enviando um Pix para nós. A chave Pix é noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. O banco é o Banco Inter. Inclusive tem aí o QR Code aí do lado da tela. É só você apontar a sua câmera que você também consegue nos ajudar. Bom, começando aqui o vídeo com essa declaração aí do copo meio cheio, meio vazio, do Pedro Raul, que ontem deixou de se consagrar, poderia ser o artilheiro da Copa do Brasil facilmente, perdeu vários gols ontem. Vasco venceu por 4-0 o Trem, lá do Amapá, partida válida pela Copa do Brasil, jogo realizado lá em Brasília, e um público abaixo de 10 mil pessoas. Também o preço do ingresso que o Trem colocou foi brincadeira. E aí, né, final de mês, depois do Carnaval, quinta-feira à noite, vamos lá, né? É difícil. Mas o importante é que o Vasco venceu. E eu queria saber se você concorda com essa declaração aí do Pedro Raul, quando ele fala que o importante é que ele fez mais um gol e que ele vê o copo meio cheio, meio vazio nessa situação aí das perdas de gols que ele teve na partida de ontem. Vamos só relembrar, antes da gente começar aqui o vídeo, as 4 últimas estreias do Vasco pela Copa do Brasil. A gente vem reclamando muito da postura do time. Aliás, não é nem da postura, da perda de gols. E se a gente for parar para analisar realmente, há uma mudança muito grande em relação ao Vasco de alguns tempos atrás para esse Vasco atual. É um time que está propondo mais o jogo. Tudo bem que a gente ontem jogou com um time aí que, né, era obrigação vencer até de goleada e até demais. Mas o que vem de bom nisso aí é que você vê que o time vem criando, vem tendo uma postura dentro de campo. A gente, lógico, vai ter um teste agora no outro domingo, sem ser esse agora, o outro, dia 5, contra o Flamengo. Isso se o Flamengo também vier com o time titular. E aí a gente vai ter um parâmetro mais ou menos de como é que está o estágio real desse time do Vasco. Mas vamos relembrar as últimas estreias do Vasco na Copa do Brasil. Muito bem. Em 2019, a estreia foi Juazeirense da Bahia 2, Vasco da Gama 2. A gente se classificou. Em 2020, Altos do Piauí 1, Vasco 1. Em 2021, Caldense de Minas Gerais 1, Vasco 1. Se eu falei anteriormente o Altos como 2021, você coloca aí como 2020, ok? Então, repetindo, 2019, Juazeirense da Bahia 2, Vasco 2. 2020, Altos do Piauí 1, Vasco 1. 2021, Caldense de Minas Gerais 1, Vasco 1. 2022, Ferroviária de São Paulo 0, Vasco 1. Portanto, há algum tempo aí, nas últimas 4 temporadas, o Vasco não fazia uma estreia tão boa na Copa do Brasil e também tinha pego times fraquíssimos e a gente não conseguia vencer. Portanto, a gente tem que começar a olhar esse time por outros olhos
em relação ao que a gente vem tanto reclamando aí da postura do time. Ainda não teve um teste definitivo, mas vamos ver. Bem, falando agora sobre a partida de ontem, o Maurício Barbieri, na entrevista coletiva, ele falou sobre o zagueiro Léo. Acompanhe aí. Bom, boa noite. Sobre o Léo, para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser, ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada. Ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva. A gente está muito feliz com ele. E aí, você concorda com essa fala do Barbieri em relação ao Léo, que é o melhor zagueiro da atualidade aí? Vamos ver, né? Acho que ainda é meio precoce para a gente ter uma definição dessa, mas realmente ele vem jogando bem. Com relação às contratações de 11 atletas e mais a chegada do Paulo Henrique e um possível retorno do Andrei, a diretoria ainda procura um volante, um camisa 10 e um atacante. Barbieri, você acredita que com isso o grupo esteja fechado? Eu respondi isso anteriormente, né? Eu acho que a análise era um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que está ainda em fase de formação e desenvolvimento, não só do elenco, mas da equipe em si, de uma forma de jogar, enfim, coisas que eu sempre tenho falado. E isso envolve também estar conhecendo os jogadores. Hoje a gente teve 5 jogadores da base na equipe inicial, 3 entraram durante o jogo. A gente tem tido boas surpresas, como foi o caso do Barros, que jogou os 2 clássicos, foi muito bem. Hoje eu consegui dar mais tempo para o Paulinho, que é um menino de 17 anos, que a gente também vê com ótimos olhos, tem um potencial enorme. Então, eu não tenho como responder essa pergunta. A gente ainda está conhecendo todos os jogadores, entendendo qual é o potencial deles, até onde eles podem ir, e a gente também segue olhando para o mercado em busca de jogadores que possam ajudar a gente a fortalecer ainda mais essa base que a gente vem construindo. Agora ele comenta sobre a estratégia da partida, o posicionamento do Jair e o volume de gols perdidos, principalmente pelo Pedro Raul. A gente já imaginava que eles viriam com uma postura mais defensiva, é o natural, não tem nada de errado nisso. E a gente conversou sobre ocupar bem os espaços e principalmente gerar movimentação, enfim, gerar movimentos de ruptura, de profundidade. O Jair, como é um homem que vem de uma segunda linha de ataque, normalmente é uma situação difícil de se marcar, e ele fez isso muito bem. E eu acho que a gente alternou, a gente jogou bastante pelos lados, que é normalmente onde os adversários oferecem um pouco mais de espaço. E pela característica do time que a gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entrando um pouquinho o que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado, venha essa pergunta das chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades, e agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Sobre o Nenê, que tem contrato até o final de abril, você contaria com ele também até o final da temporada?
Olha, eu não cheguei a conversar sobre isso com o Nenê pessoalmente, nem com a direção. Eu respondi isso em outra oportunidade também. Para mim, ele é um jogador do grupo, como são todos. É um jogador, claro, diferente, tem uma capacidade de desequilíbrio muito grande. É um cara que é comprometido, dedicado no dia a dia. Estou muito feliz com o empenho dele. E no momento em que a gente tiver que ter essa discussão, a gente vai ter sem problema. Fico feliz da maneira que ele entrou, pelo bonito gol que ele fez. E é isso. E por último, o Barbieri agora fala sobre a possibilidade do retorno do Andrei, mesmo sendo para poucos jogos. Olha, eu disse isso em outra oportunidade. Se dependesse de mim, ele nem sequer teria saído. Porque o desejo de poder trabalhar com ele, por todo o talento, potencial, a história que ele tem dentro do Vasco é muito grande. É difícil eu responder porque ainda está muito na questão da especulação, né? Essa possibilidade, é uma possibilidade. Se ela viesse concretizar, vai ser um prazer trabalhar com o Andrei, a gente vai ter que conversar com ele, entender como a gente vai usar da melhor maneira, por quanto tempo ele vai estar disponível, enfim, e a melhor função também. Ele na seleção tem muita liberdade para ir à frente, faz uma dupla boa com o Marlon ali, e a gente tem que ver como ele vai se encaixar. Eu não consigo responder isso de imediato, porque ele ficou poucos dias comigo, a maioria dos dias ele nem treinou. Mas a vinda do Andrei seria bem-vinda. Eu acho que qualquer treinador hoje no Brasil gostaria de ter a possibilidade de contar com o Andrei, ainda que não seja a temporada inteira. Bom, com relação ao Andrei, a gente está vendo aí que está tendo um disse-me-disse. Parece que o Vasco não pagou os 30% que o jogador tem direito, e aí agora quer trazer o jogador. Olha, tá uma confusão, tá uma coisa que não está explicado. A gente não sabe quanto foi vendido, qual é o valor, quanto deve, se pagou, se não pagou. Realmente, essa gestão tão profissional está mais enrolada do que carretel de linha. Você concorda comigo? Bom, gente, se você ainda não é inscrito, peço a você aí que deixe seu like, se inscreva e ative aí o sininho para receber as notificações. E lembrando que logo mais, às 21 horas, a gente está de volta com a nossa live Bate-Papo de Sexta-feira, tá bom? Aliás, Bate-Papo de Sexta. Então, aguardo você às 21 horas aqui. Um abraço e a gente se vê. Valeu!